O milionário fica em choque após ser atropelado por mendiga negra que cuida de avó doente. Ricardo jamais imaginou que sua vida de luxo e poder fosse virar de cabeça para baixo numa tarde caótica no centro pulsante da cidade. Ele caminhava apressado, ajustando o terno caríssimo, quando, numa fração de segundo, tudo virou um caos. Uma mulher negra, com roupas gastas e olhar desesperado, atravessou a rua correndo, carregando uma mochila surrada e uma caixa pequena. Ela era Celina, e seu destino estaria agora inevitavelmente entrelaçado com o dele. O carro freou bruscamente, mas não deu tempo. Um estrondo seco cortou o ar, e Ricardo foi ao chão, o mundo rodando, olhos queimando com a dor agressiva que explodiu na perna. A multidão parou, atônita. Algumas pessoas bateram palmas na tentativa de ajudar. Outras simplesmente ficaram geladas, os sussurros misturando choque e preconceito no ar quente da tarde. Mas como uma mendiga fez isso? Ouviu alguém murmurar, quase sem acreditar. Ela falou rápido, quase gaguejando, explicando entre soluços que aquela era sua avó, doente, esperando por ela em algum lugar entre becos sujos e esquecidos pelo poder que Ricardo representava. O contraste era brutal. Ele, milionário blindado, e ela, mãe desesperada, empurrando a própria humanidade no limite. No hospital, enquanto a dor latejava e o cheiro forte de antisséptico invadia seus sentidos, Ricardo encarava o teto branco, a mente correndo contra si mesma. Pela primeira vez, a palavra solidariedade feria sua boca. Tudo parecia esgarçado dentro dele. Orgulho, indiferença, medo. Os médicos falavam de sua recuperação, mas a sua cabeça só fazia a mesma pergunta. O que a vida dele tinha a ver com aquela mulher, essa cidade, aquele destino em farrapos? Enquanto esperava respostas, uma enfermeira deixou escapar que a avó de Celina tinha um passado curioso que cruzava gerações e, de algum jeito, família, como o próprio Ricardo. Segredos trancados em malas de dinheiro e si. O que estava em jogo? A vida de uma avó prestes a acabar, a redenção de uma mulher invisível e, acima de tudo, o verdadeiro rosto de um homem que poderia ser mais que um nome em colunas sociais. Cada decisão de Ricardo seria como um golpe, dentro e fora. Mas a pergunta que ecoava dentro dele era imensa e assustadora. Até onde ele iria para salvar Celina? Salvar uma história que nunca quis conhecer. E salvar a si mesmo antes que o mundo que ele construiu desmoronasse de vez. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro! Alguém, ajude! Ela não consegue respirar. A voz era aguda, cheia de pânico. Ele virou a cabeça e viu uma enfermeira correr com uma maca. Seu olhar fixo em uma jovem mulher, desmaiada em um canto do corredor. A sala de emergência rapidamente se transformou em um caos, com pessoas gritando e tentando entender a situação. Mas aquele grito não era apenas mais um na confusão. Havia algo profundamente familiar naquelas feições.
algo que parecia saltar de memórias esquecidas. Ricardo se esforçou para focar, e seu coração disparou ao perceber que aquela mulher era também Celina. A imagem da mendiga que havia atropelado sua vida estava ali, mas não como ele a conhecia. O seu rosto estava pálido, os lábios secos, e a expressão estava além do pânico. Era de terror. Celina! Ele parecia ter esquecido sua própria dor, levantando-se na cama, as costelas pulsando com cada movimento. O que está acontecendo com ela? A ansiedade quase paralisou seu corpo. A enfermeira voltou, sem tempo para explicar, e o médico a seguiu, focando na jovem com urgência palpável. Eles não perceberam que por trás, Ricardo estava em choque. Ele queria gritar, queria ajudar, mas de repente, tudo ao seu redor parecia ser uma brincadeira cruel do destino. Ele tentava conectar os pontos. Como assim Celina ali? O que ela estava fazendo? O que aquilo significava? Ricardo, você precisa se acalmar. A voz do médico ressoou em meio ao tumulto. Era uma voz firme, mas havia algo quase imperceptível nela. Um lampejo de reconhecimento, talvez. O milionário sentiu que havia mais entre eles do que simplesmente um acidente. E o que ele ouviu em seguida foi algo que fez sua pele arrepiar. Ela está grávida, o médico disse. Em tom incisivo, Ricardo congelou. Precisamos estabilizá-la. Isso é uma emergência. Grávida? Celina? Uma explosão de emoções, repleto de raiva, confusão e uma centelha de esperança. Então era isso. A vida daquela mulher era cheia de mais camadas do que ele poderia imaginar. As conexões começaram a fazer sentido. A foto na mochila, os remédios que ele agora deduzia poderiam ser para uma avó enferma. E agora, um filho? O coração de Ricardo disparou e, ao mesmo tempo, o chão parecia desabar sob seus pés. Como a vida poderia ser tão injusta e tão interligada? Seriam eles realmente desconhecidos até aquele momento? Para um homem que sempre se esquivou de compromissos emocionais, revelando esse tipo de dor e luta se tornava uma exigência ao seu mundo. Mas uma estranha figura apareceu do fundo do corredor, alguém que ele não esperava ver. Era o antigo rival, aquele que adorava apontar as falhas dele. Com um sorriso ameaçador, ele avançou, olhos brilhando de satisfação ao ver a cena. Olha só, Ricardo, quem diria que esta mendiga geraria tanto drama na sua vida? As palavras dele eram venenosas e o ar ao redor de Ricardo parecia se apertar. Ele estava ali para um espetáculo, para expor o milionário que se sentia impotente. E Ricardo sentiu que seu mundo estava prestes a explodir em uma nova realidade. Como poderia salvar Celina? Como poderia lidar com a ameaça de seu rival? As perguntas martelavam sua cabeça. Então, no meio do tumulto, uma nova verdade e um novo dilema emergiram. Até onde Ricardo iria para salvar essa mulher? Essa história e salvar a si mesmo agora que segredos pesados. A vida era uma teia complexa e agora ele estava preso no fio mais fino. Ricardo sentiu o sangue esfriar em suas veias. Ela está grávida. As palavras do médico ecoavam na sua mente e um turbilhão de emoções tomou conta dele. Mas quando olhou novamente para Celina, a expressão dela estava mudando. Seus olhos se arregalaram e uma convulsão começou a sacudir seu corpo. As enfermeiras correram mais rápido e o ar ficou pesado com gritos de comando e máquinas apitantes. Celina!
Ele gritou, mas sua voz soou fraca, quase sufocada pela urgência da situação. Ricardo mal conseguia se mexer, mas o que sentia era uma mistura de desespero e uma crescente determinação. Ele precisava saber o que realmente estava acontecendo com ela. Então, de repente, uma campainha começou a tocar. Era estridente, cortando o barulho da sala de emergência. O médico entrou correndo, a expressão grave, e mandou a enfermeira dosar uma medicação que faria o coração de Celina bater de forma regular. Ao seu lado, Ricardo, ele ordenou, sem olhar para trás. Mas Ricardo não escutou. Ele estava mergulhado em suas próprias perguntas, ligando todas as peças que começavam a fazer sentido. Então a tensão se intensificou. O rival de Ricardo, que sempre se mantivera nas sombras, apareceu com um brilho maligno nos olhos. Olha só, se não é o milionário acidentado e sua mendiga? Ele riu, a voz chocando-se no ar como uma faca. Que espetáculo! Mas você não sabe da metade, Ricardo. O coração de Ricardo acelerou. Ele não queria mais essa distração. Sabia que algo terrível estava prestes a ser revelado. O que você sabe? Ele disparou, seus olhos fixos na figura que espreitava como um predador. O rival sorriu, um sorriso que prometia desgraça. Eu sei que você e Celina têm mais em comum do que pensa. Família demais, segredos demais. O sorriso se alargou. Você sabia que essa mendiga é a filha da sua meia-irmã? As palavras caíram como uma bomba na sala. O ar congelando em volta de Ricardo. Não, isso não pode ser verdade. O choque correu por todo o seu corpo. E ele quase não conseguiu acreditar. Celina, filha de sua meia-irmã? Imediatamente, sua mente começou a vasculhar memórias. O que não lembrava? De repente, tudo fazia sentido. Os remédios, a foto, a vulnerabilidade dela. Um passado perdido, uma família que ele havia ignorado. O rival se aproximou, tentando aproveitar a confusão. Se você não ajudar, Ricardo, poderá perder tudo. A vida do seu próximo filho que ela carrega e a reputação que construiu. Essa conexão vai explodir sua imagem nas páginas dos jornais. Ele estava no auge da satisfação. Mas Ricardo estava paralisado. Uma parte dele queria gritar, a outra queria correr e proteger Celina. Mas qual o propósito disso tudo? O destino ao qual ele se apegou, o mundo que construiu em torno da riqueza e status, estava desmoronando. Celina agora era um pedaço daquele passado que ele sempre tentou esconder. Não deixarei isso acontecer. Ele murmura para si mesmo. Um novo impulso cresceu dentro dele, mas a confusão e a raiva dominavam suas palavras. O que mais você sabe sobre ela? Só que você não pode deixá-la morrer. É a única ligação que sua família tem. Esta é a sua chance de se redimir, disse o rival. Cada palavra uma agulha em Ricardo. Ele sentia o estômago revirar. Se era verdade a vida de Celina, o destino do filho que ela carregava, seria sua redenção ou sua ruína? No caos, a vida de Celina estava em uma linha tênue, e a verdade fervilhava nas sombras. Agora, ele enfrentava o maior dilema de sua vida. Até onde iria para salvar aquela mulher que, de repente, não era apenas uma estranha, mas uma parte dele, revelando uma conexão que ele nunca imaginava existir. Os ecos de seu passado estavam colidindo com o presente, de uma forma tão devastadora que ele mal conseguia respirar. Em meio ao tumulto, a sala parecia girar. Ele segurou o lado da cama de Celina para não desmoronar. Um segredo, uma revelação, e tudo que ele uma vez considerou seguro agora estava em risco. Ricardo, a vida dela! Sussurrou um enfermeiro. Mas seu olhar estava longe,
fixo no rival que ainda ria. O mundo ao redor desapareceu e na confusão o único pensamento que pulsava era: o que mais eu não sei? Ricardo estava paralisado, seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. Filha da minha meia-irmã! As palavras do rival ecoavam e se misturavam ao alvoroço na sala de emergência. O mundo ao redor parecia girar e por um momento tudo perdeu a cor. E olhou para Celina, que estava inconsciente, o rosto pálido e a expressão sufocada por agonias invisíveis. Ricardo! O enfermeiro o puxou de volta à realidade. Você precisa se concentrar. Celina está em perigo! Mas como ele poderia se concentrar se sua mente estava bombardeada? Ele nunca soube da existência de Celina, nunca soube sobre a meia-irmã, e agora tudo o que ele acreditou ser verdade sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. A presença do rival, lá no fundo do corredor, parecia se inflar como um balão prestes a estourar. Você vai deixar ela morrer por conta dos seus segredos? Essa é a sua chance de limpar seu nome, Ricardinho! Ele se divertia com a cena. Cada palavra era como um punhal cravando mais fundo na consciência de Ricardo. Calha a boca! Ricardo gritou, agora cheio de raiva. Não só pela situação em que se encontrava, mas por reconhecer que cada palavra era uma verdade cruel. Ele precisava agir. Não podia deixar que sua vida e a de outra pessoa se reduzissem a um jogo de ego e arrogância. Mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, um novo som cortou o ar. Um ruído agudo e eletrônico. O monitor, que monitorava os sinais vitais de Celina, começou a apitar freneticamente. O médico e as enfermeiras correram para seu lado, a urgência assumindo a sala. Precisamos de mais oxigênio! Preparem a intubação! O desespero tomou conta e Ricardo viu a linha plana no monitor. Não, 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 ele gritou. Era um clamor de desespero, em grito que ecoava não apenas dentro de si, mas em cada canto daquela sala. Ele disse a si mesmo que não poderia perder a única conexão que agora parecia significativa em sua vida. A vida de Celina valia mais do que tudo o que ele tinha. E ele percebia isso agora. O passado, com todos os seus segredos e dúvidas, não importava mais. Mas neste momento de desespero, uma explosão irreconhecível na sala fez todos pararem. A porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou correndo, ofegante. Era a avó de Celina, de cabelos brancos e olhos arregalados, radiantes de terror. O que vocês estão fazendo com ela? Ela se lançou em direção ao leito, sem se importar com os enfermeiros que tentavam contê-la. Deixe minha neta! Ela precisa de mim! Ricardo ficou boquiaberto, como ela havia chegado ao hospital. Antes que pudesse processar, ela gritou: ela não pode morrer! A criança não pode nascer sem saber quem é! As palavras da avó eram como um trovão, preenchendo a sala com um peso imenso. Que criança! O médico estava agora mais preocupado. Ricardo também. O que significava isso? Ele se virou para o rival, que agora tinha um semblante satisfeito, como um gato que pegou o canário. Se Celina estava grávida, o que mais ele ignorava sobre sua história? Então, foi como se uma sombra passasse por sua mente. Lembranças de um passado distante começaram a surgir. Uma relação familiar conturbada, a fuga de uma herança, promessas quebradas. Ele se lembrou de dias em que sua família falava da meia-irmã, da filha que havia desaparecido, da dor que permeava aqueles sussurros. O que mais ele não sabia? Quem realmente era? Com um nó na garganta,
Ele sentiu que a conexão que sempre tivera com seu status e poder estava agora tão distante. O que ele faria se a vida de Celina dependesse dele? Você? Você é a avó dela? Ricardo perguntou hesitante, a vida dele se dividindo em caminhos que nunca pensou trilhar. Ela assentiu, as lágrimas descendo por seu rosto. E você é a única chance dela de salvar essa família. O rival, observando, aproveitou cada momento e disse: e se houver um jeito de você destruir essa mulher e ainda assim salvar sua reputação? As palavras ecoavam na mente de Ricardo, e ele não sabia mais quem era nem o que devia fazer. Desesperado, ele olhou para a avó. Para Celina, a vida dela dependia das decisões que ele tomaria agora. Ele se via em um abismo. E, ao mesmo tempo, a única luz na escuridão era a mulher que não imaginava ter relação alguma com ele até aquele instante. Ricardo, você vai se decidir? A avó o puxou de volta à realidade, e ele percebeu que, agora mais do que nunca, ele tinha o poder de moldar seu futuro. Ricardo estava paralisado, seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. Filha da minha meia-irmã? As palavras do rival ecoavam e se misturavam. O mundo ao redor parecia girar e, por um momento, tudo perdeu a cor. Ele olhou para Celina, que estava inconsciente, o rosto pálido e a expressão sufocada por agonias invisíveis. Ricardo! O enfermeiro o puxou de volta à realidade. Você precisa se concentrar. Celina está em perigo. Mas como ele poderia se concentrar se sua mente estava bombardeada? Ele nunca soube da existência de Celina. Nunca soube sobre a meia-irmã. E agora tudo que ele acreditou ser verdade sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. A presença do rival, lá no fundo do corredor, parecia se inflar, como um balão prestes a estourar. Você vai deixar ela morrer por conta dos seus segredos? Essa é a sua chance de limpar seu nome, Ricardinho. Ele se divertia com a cena. Cada palavra era como um punhal cravando mais fundo na consciência de Ricardo. Calha a boca! Ricardo gritou, agora cheio de raiva. Não só pela situação em que se encontrava, mas por reconhecer que cada palavra era uma verdade cruel. Ele precisava agir. Não podia deixar que sua vida e a de outra pessoa se reduzissem a um jogo de ego e arrogância. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um novo som cortou o ar. Um ruído agudo e eletrônico. O monitor que monitorava os sinais vitais de Celina começou a apitar freneticamente. O médico e as enfermeiras correram para seu lado, a urgência assumindo a sala. Precisamos de mais oxigênio. Preparem a intubação. O desespero tomou conta e Ricardo viu a linha plana no monitor. Não, 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 não. Ele gritou. Era um clamor de desespero, um grito que ecoava não apenas dentro de si, mas em cada canto daquela sala. Ele disse a si mesmo que não poderia perder a única conexão que agora parecia significativa em sua vida. A vida de Celina valia mais do que tudo que ele tinha, e ele percebia isso agora. O passado, com todos os seus segredos e dúvidas, não importava mais. Então, naquele momento de tensão elevada, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira, visivelmente assustada e ofegante, entrou correndo, os olhos arregalados. Doutor, precisamos de você na sala de espera. É urgente. O médico olhou para a enfermeira e, antes de se afastar, lançou um olhar preocupado para a equipe que cuidava de Celina. Continuem aqui. Vou verificar o que está acontecendo. Ricardo ficou em um estado de ansiedade agonizante.
O que poderia ser tão urgente? Ele tentou se concentrar em Celina. Os gritos, os apitos, tudo em um turbilhão. Mas algo o puxava para fora, como se uma corda invisível o estivesse arrastando. O rival, agora com um sorriso triunfante, murmurou: "Você está prestes a descobrir algo maior do que imagina, Ricardo." E antes que ele pudesse responder, uma explosão de gritos ecoou do corredor. Gritos de pânico. Fogo! Fogo! O alarme de incêndio começou a tocar. O fogo começava a se espalhar por um dos andares do hospital. As pessoas começaram a correr e uma enfermeira se virou para Ricardo. "Tem que ir! Você precisa sair!" Instintivamente, ele se virou para Celina. Mas a equipe médica já se preparava para levá-la para um lugar mais seguro. "Vá! Não podemos ficar aqui!" Uma mistura de sentimentos o invadiu. Medo, raiva e uma adrenalina que o fez correr. Mas enquanto ele corria com a multidão, uma verdade estava se desenrolando em sua mente. O que significava tudo isso? O fogo. A alucinação de sua vida caindo em um desgovernado colapso. Segredos familiares se sobrepondo além da compreensão de Ricardo. Ele olhou para trás, apenas para ver uma enfermeira se jogando contra outro, formando uma barreira, enquanto o rival sorria, vitorioso na confusão. A verdade vem à tona, Ricardo. Está todo mundo assistindo. Quando finalmente chegou ao hall principal, seu coração quase parou. Um homem se destacava na multidão. Um homem que ele conhecia, mas que não esperava ver ali. Era seu pai. "Ricardo! O que está acontecendo? Graças a Deus você está aqui!" A expressão de seu pai era de desespero e preocupação. "Pai? Você? O que faz aqui?" A confusão imperava. "Agora não! Precisamos sair!" Mas nesse momento, o fogo pode ter mudado tudo. Antes que a mente de Ricardo pudesse processar a confusão, seu pai, com um olhar tenso, disse: "Precisamos conversar sobre a Celina." Nesse instante, a verdade se abria diante dele em um labirinto sem fim. Segredos, identidades escondidas. E uma vida inteira prestes a desmoronar. "O que você sabe sobre ela?" Ricardo gritou, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço, misturando-se ao caos. Mas a resposta de seu pai foi cortada pela erupção de umas chamas devoradoras. "Você precisa saber a verdade!" E assim como as chamas ameaçavam consumi-los, uma nova realidade emergia. O que mais ele não sabia? A vida inteira de Ricardo estava prestes a mudar mais uma vez, e tudo que ele acreditava estar seguro estava agora em perigo. Ricardo estava paralisado, seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. "Filha da minha meia-irmã?" As palavras do rival ecoavam e se misturavam ao alvoroço na sala de emergência. O mundo ao redor parecia girar. E por um momento, tudo perdeu a cor. Ele olhou para Celina, que estava inconsciente, o rosto pálido e a expressão sufocada por agonias invisíveis. Ricardo, o enfermeiro, o puxou de volta à realidade. "Você precisa se concentrar! Celina está em perigo!" Mas como ele poderia se concentrar se sua mente estava bombardeada? Ele nunca soube da existência de Celina, nunca soube sobre a meia-irmã, e agora tudo o que acreditou ser verdade sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. Ali, no meio do tumulto, sentiu o calor das chamas se aproximando, a fumaça começando a invadir a sala.
O fogo não era a única coisa perigosa. As palavras do rival queimavam mais. Ele viu seu pai, a expressão tensa, e antes que pudesse perguntar, um novo grito ecoou pela sala. Fogo! Fogo! O alarmante toque do alerta cortou o ambiente. A enfermeira, ofegante, começou a empurrar as pessoas para fora. Vocês precisam sair. Agora! Ricardo tentou se mover em direção a Celina, mas a equipe médica já tirava da cama. Sua vida dependia de uma corrida contra o tempo. Ele queria gritar, mas a urgência do momento tomou conta. O seu mundo estava pegando fogo, e as pessoas ao seu redor estavam em pânico. Ela precisa de ajuda! Ele gritou, seguindo a equipe, mas a voz dele se perdeu no clamor. O rival, como um predador se alimentando do desespero, observava a cena, um sorriso cruel estampado no rosto. Você está perdendo tudo, Ricardo. Deixe que a verdade venha à tona. Ricardo não podia pensar nisso agora. Precisava de Celina. Ele a viu sendo levada para fora, perdendo-se na multidão. O avô dela estava ali, implorando por ajuda, mas não tinha tempo para parar. O fogo estava crescendo, e com ele os ecos do passado. Ele sentiu o estômago revirar e quase não conseguiu respirar. E então, dentro do caos, algo interrompeu a sequência de eventos. Uma mulher, apressada, entrou na sala. Sua presença impunha a atenção. É ela! É a garota! A voz dela cortou o ar, atraindo olhares. Era uma pedra no meio da corredeira. Ricardo se virou e ficou paralisado. A mulher se parecia com a avó de Celina, mas a expressão era diferente, como se conhecesse os segredos que haviam sido guardados. Quem é você? Ricardo perguntou, sem saber o que esperar. A mulher se aproximou, ignorando a confusão, e tocou seu braço. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. A Celina não é simplesmente a filha da sua meia-irmã. Ela é... O coração de Ricardo parou. O quê? O que você quer dizer? Ele estava prestes a entrar em um labirinto que não entendia. Cada palavra dela parecia ser uma chave para algo que há muito estava fechado. Antes que pudesse continuar, uma explosão estourou ao longe, e a sala tremeu. O teto começou a ceder, e as luzes piscavam. Vamos! Para fora! As ordens da enfermeira cortavam o ar, e com o pânico dominando, Ricardo pegou a mão da mulher e começou a puxá-la para fora. Mas ela gritou. Calma, você não entende. Se você não souber a verdade, a vida de Celina pode se perder. As palavras dela eram um eco de um alerta que ele não sabia se podia suportar. O que mais havia escondido? A mulher forçava-o a encarar o que estava ali, mas ele precisava focar. Celina. O fogo se espalhava, mas mesmo assim, o que ele não sabia devastava ainda mais. Me diga, agora! Ele gritou, desesperado. A mulher olhou nos olhos dele, e Ricardo viu centelhas de conhecimento e dor. Ela estava prestes a liberar uma revelação que viajara por gerações. Algo que nem mesmo ele poderia imaginar. Celina. Não sou apenas a filha da sua meia-irmã. Ela é herdeira de uma disputa familiar, de um segredo que pode mudar tudo entre suas famílias. E agora que a linha entre vocês dois se tornou clara, pode ser a única chance que você e ela têm de sobreviver a isso. Nesse instante, uma nova onda de gritos ecoou. Ricardo estava entre a proteção de Celina e a devastação do passado. Ele não sabia se estava sendo guiado para uma salvação ou para a ruína. Com uma pressão crescente no peito, ele fez a única coisa que parecia certa. Nós saímos agora e você vai me contar tudo. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, as chamas quase o engoliram. E o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. As palavras da mulher, aninhadas em um fogo que se espalhava rápido,
ecoavam em sua mente. Você não está pronto para descobrir a verdade. O que mais ele não sabia e qual seria o custo disso tudo? Ricardo estava paralisado, seu coração batendo como um tambor em sua cabeça. O mundo ao redor parecia girar, e por um momento tudo perdeu a cor. Ele olhou para Celina, que estava inconsciente, o rosto pálido e a expressão sufocada por agonias invisíveis. Ricardo! O enfermeiro o puxou de volta à realidade. Você precisa se concentrar. Celina está em perigo. Mas como ele poderia se concentrar se sua mente estava bombardeada? Ele nunca soube da existência de Celina. Nunca soube sobre a meia-irmã. E agora, tudo o que acreditou ser verdade sobre sua vida estava desmoronando como um castelo de cartas. Ali, no meio do tumulto, sentiu o calor das chamas se aproximando. A fumaça começando a invadir a sala. O fogo não era a única coisa perigosa. As palavras do rival queimavam mais. Ele viu seu pai, a expressão tensa, e antes que pudesse perguntar, um novo grito ecoou pela sala. Fogo! Fogo! O alarmante toque do alerta cortou o ambiente. Uma enfermeira ofegante começou a empurrar as pessoas para fora. Vocês precisam sair agora! Ricardo tentou se mover em direção a Celina, mas a equipe médica já a tirava da cama. Sua vida dependia de uma corrida contra o tempo. Ele queria gritar, mas a urgência do momento tomou conta. O seu mundo estava pegando fogo e as pessoas ao seu redor estavam em pânico. Ela precisa de ajuda! Ele gritou, seguindo a equipe, mas a voz dele se perdeu no clamor. O rival, como um predador se alimentando do desespero, observava a cena, um sorriso cruel estampado no rosto. Você está perdendo tudo, Ricardo. Deixe que a verdade venha à tona. Ricardo não podia pensar nisso agora. Precisava de Celina. Ele a viu sendo levada para fora, perdendo-se na multidão. A avó dela estava ali, implorando por ajuda, mas não tinha tempo para parar. O fogo estava crescendo, e com ele os ecos do passado. Ele sentiu o estômago revirar e quase não conseguiu respirar. E então, dentro do caos, algo interrompeu a sequência de eventos. Uma mulher apressada entrou na sala. Sua presença impunha atenção. É ela! É a garota! A voz dela cortou o ar, atraindo olhares. Era uma pedra no meio da corredeira. Ricardo se virou e ficou paralisado. A mulher se parecia com a avó de Celina, mas a expressão era diferente, como se conhecesse os segredos que haviam sido guardados. Quem é você? Ricardo perguntou, sem saber o que esperar. A mulher se aproximou, ignorando a confusão, e tocou seu braço. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A Celina não é simplesmente a filha da sua meia-irmã. Ela é... O coração de Ricardo parou. O quê? O que você quer dizer? Ele estava prestes a entrar em um labirinto que não entendia. Cada palavra dela parecia ser uma chave para algo que há muito estava fechado. Antes que pudesse continuar, uma explosão estourou ao longe e a sala tremeu. O teto começou a ceder e as luzes piscavam. Vamos! Para fora! As ordens da enfermeira cortavam o ar e, com o pânico dominando, Ricardo pegou a mão da mulher e começou a puxá-la para fora. Mas ela gritou: Calma! Você não entende! Se você não souber a verdade, a vida de Celina pode se perder. As palavras dela eram um eco de um alerta que ele não sabia se podia suportar. O que mais havia escondido? A mulher forçava-o a encarar o que estava ali,
mas ele precisava focar. Celina! O fogo se espalhava, mas mesmo assim, o que ele não sabia devastava ainda mais. Me diga, agora! Ele gritou desesperado. A mulher olhou nos olhos dele e Ricardo viu centelhas de conhecimento e dor. Ela estava prestes a liberar uma revelação que viajara por gerações, algo que nem mesmo ele poderia imaginar. Celina, não sou apenas a filha da sua meia-irmã. Ela é a herdeira de uma disputa familiar, de um segredo que pode mudar tudo entre suas famílias. E agora que a linha entre vocês dois se tornou clara, pode ser a única chance que você e ela têm de sobreviver a isso. Nesse instante, outra explosão, agora mais perto, lançou destroços no ar como se o próprio hospital estivesse desmoronando. O pânico se espalhou entre os pacientes e funcionários. Ricardo, sem saber qual caminho seguir, foi empurrado para longe da mulher e da fumaça intoxicante. Ele se virou para procurá-las, mas tudo estava envolto em caos. E no meio desse caos, seu olfato foi tomado por um cheiro familiar que o fez congelar. Era um perfume doce, de flores, algo que tinha na memória. Ele se virou rapidamente e se deparou se... Ricardo, o que está acontecendo? Você precisa vir comigo. Ela havia aparecido como um espectro. O que ela estava fazendo ali? Ela não deveria estar aqui. Um pensamento inquieto percorreu sua mente. Por que você está aqui? Você não deveria estar assim. Não temos muito tempo. A verdade pode ser a última chance de mudar tudo. Ela olhou diretamente em seus olhos e Ricardo viu algo que o atingiu como um soco no estômago. Havia medo, mas também determinação. Você não entende. Você tem que esquecer da Celina, da meio-irmã, tudo isso. A verdade vai destruir sua família. Selos de sangue, alianças quebradas, ela disse. A voz tremendo. É mais complicado do que você imagina. E agora temos que sair. Confundido, Ricardo olhou entre sua mãe e a mulher que ainda estava misturada na fumaça. O que era toda essa história? O que mais sua mãe poderia esconder? E por que as vidas de todos estavam entrelaçadas de maneira tão insustentável? Então o chão tremeu. As paredes começaram a se inclinar e com tudo o que estava envolvido. Uma única pergunta pulou na cabeça dele. Até onde a verdade poderia levá-lo? Enquanto a fumaça se intensificava, seu mundo inteiro estava desmoronando. E ele percebeu que cada escolha o levava para algo muito maior do que ele poderia suportar. Depois de tudo o que havia descoberto, Ricardo se viu no meio de um incêndio pessoal. E as chamativas verdades estavam prestes a queimar tudo o que conhecia, incluindo a vida de Celina. Ricardo estava paralisado, seu coração pulsando, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-lo? Ele sentiu um frio na barriga enquanto olhava para a fumaça se espraiando ao redor. A urgência da situação quase o sufocando. A visão de Celina desvanecendo-se nas translúcidas brumas do hospital não saía de sua cabeça. A danada da verdade estava lá, enterrada entre os escombros de sua vida, esperneando para fora. Mas ele precisava focar. Saia agora! A voz de sua mãe cortou o ar como um grito desesperado. Ricardo hesitou, o olhar arrastando-se de sua mãe para o fogo, do fogo para a mulher que precisava de ajuda. Estava tudo uma bagunça. As chamas dançantes refletindo o caos dentro de sua mente. Ricardo, agora! Quando ele finalmente decidiu que deveria correr, um estrondo surdo reverberou pelo corredor e uma porta arrebentou, os estilhaços voando como uma chuva de vidro. Um homem surgiu, carregando uma criança em um dos braços. Um rugido de adrenalina correu por Ricardo. O que está acontecendo? Ele não conseguia distinguir a figura.
Mas o rosto da criança fez seu coração parar. Era uma garotinha de cabelos cacheados, com os olhos grandes e brilhantes. Mas não eram apenas olhos comuns. Eram os olhos de Celina. A mulher ao seu lado gritou e se lançou para a frente. Mas o homem não parou. Não temos tempo. Precisamos sair, mas o fogo... A voz dele era um misto de pânico e determinação. A mulher olhou para Ricardo, a expressão em seu rosto passando de surpresa para horror. Quem é essa criança? O frio percorreu a espinha dele. Ele não fazia ideia. Havia algo absolutamente errado. A criança, uma menina tão pequena, certamente não poderia ser... E antes que qualquer um pudesse processar o choque, a criança estendeu a mão e seu olhar se fixou em Ricardo. Papai! As palavras da garotinha cortaram o ar em um fio de silêncio. Um golpe de realidade o atingiu como um soco do estômago. O mundo girou e a fumaça se tornou mais densa. Papai? Que papai? Não, não pode ser! A negação surgiu de seus lábios sem que ele percebesse. Onde você encontrou essa menina? O homem pareceu hesitar, mas a urgência do momento não lhe permitiu parar. Ela é a filha de Celina, Ricardo. Você precisa entender. O segredo é muito maior do que você imagina. Essa criança, ela pode mudar tudo. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Uma onda de emoções inundou seu ser. Uma filha? Celina tinha uma filha e essa menina estava ali, no meio daquele caótico incêndio. Era a pequena que ela carregava. Uma responsabilidade, um vínculo que ele jamais concebeu. O que isso significava para eles? Para suas famílias? A sala começou a encher-se de fumaça e o fogo rugia como um monstro faminto. Um novo grito de alerta ressoou e a equipe médica, distraída, começou a se retirar. Não temos tempo, temos que sair, o homem gritou, puxando a criança para perto. Não posso deixar essa garota aqui. Ricardo gritou, a adrenalina o impulsionando, enquanto cada segundo se tornava uma eternidade. Ele não conhecia a criança, mas não poderia abandonar uma inocente que trazia um vínculo tão forte com a mulher que lhe fora apresentada como estranha, e agora era sua família. Num ato de desespero, ele correu para ela, seu olhar se fixando nos olhos da garotinha que piscava, a esperança irradiando de seu pequeno ser. Vamos sair juntos! Mas então, por trás dele, a parte do teto desmoronou e os apitos de alerta cortaram a sala como uma faca. Em um instante, tudo ficou claro. A verdade estava se revelando de uma forma brutal e chocante. Os laços de sangue estavam entrelaçados em histórias de dor e perda. E aquelas chamas não estavam apenas consumindo o prédio, mas também as mentiras que cercavam suas vidas. Uma explosão ensurdecedora, o fogo devorou o corredor próximo e o ar ficou opressivo. Ricardo não sabia se conseguiria suportar a realidade que se desdobrava diante dele. Se Celina era a mãe da menina, isso significava que ele carregava uma parte de um passado que nunca conheceu e a responsabilidade de um futuro que estava prestes a desmoronar. Vamos, nós não temos mais tempo! O homem gritou novamente, mas Ricardo hesitou. Ele estava dentro de um furacão de revelações. Esta criança, essa vida, era parte dele. As memórias não vividas de pai e filha, o peso da família agora nas suas costas. Com cada passo que ele dava, as chamas se tornavam mais próximas e sua mente girava em busca de respostas. O que mais ele não sabia? Como essa pequena vida estava atrelada a tudo.
E o que aconteceria se ele não conseguisse escapar das garras do fogo e das verdades que pareciam cuspir fogo, devorando o que restava de sua antiga vida? Enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. E ele não sabia se estaria preparado para a tempestade que vinha. Ricardo estava paralisado, seu coração pulsando, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Até onde a verdade poderia levá-lo? Ele sentiu um frio na barriga, enquanto olhava para a fumaça se espraiando ao redor. A urgência da situação quase o sufocando. A visão de Celina desvanecendo-se nas translúcidas B. A danada da verdade estava lá, enterrada entre os escombros de sua vida, esperneando para fora, mas ele precisava focar. Sai agora! A voz de sua mãe cortou o ar como um grito desesperado. Ricardo hesitou, o olhar arrastando-se de sua mãe para o fogo. Do fogo para a mulher que precisava de ajuda. Estava tudo uma bagunça. As chamas dançantes refletindo o caos dentro de sua mente. Ricardo agora! Quando ele finalmente decidiu que deveria correr, algo inesperado aconteceu. Um estrondo surdo reverberou pelo corredor. E uma porta arrebentou, os estilhaços voando como uma chuva de vidro. Um homem surgiu, carregando uma criança em um dos braços. Um rugido de adrenalina correu por Ricardo. O que está acontecendo? Ele não conseguia distinguir a figura, mas o rosto da criança fez seu coração parar. Era uma garotinha de cabelos cacheados, com os olhos grandes e brilhantes. Mas não eram apenas olhos comuns. Eram os olhos de Celina. A mulher ao seu lado gritou e se lançou para a frente, mas o homem não parou. Não temos tempo! Precisamos sair! Mas o fogo... A voz dele era um misto de pânico e determinação. A mulher olhou para Ricardo, a expressão em seu rosto passando de surpresa para horror. Quem é essa criança? O frio percorreu a espinha dele. Ele não fazia ideia. Havia algo absolutamente errado. A criança, uma menina tão pequena, certamente não poderia ser. E antes que qualquer um pudesse processar o choque, a criança estendeu a mão e seu olhar se fixou em Ricardo. Papai? As palavras da garotinha cortaram o ar em um fio de silêncio. Um golpe de realidade o atingiu como um soco no estômago. O mundo girou e a fumaça se tornou mais densa. Papai? Que papai? Não, não pode ser. A negação surgiu de seus lábios sem que ele percebesse. Onde você encontrou essa menina? O homem pareceu hesitar, mas a urgência do momento não lhe permitiu parar. Ela é a filha de Celina, Ricardo. Você precisa entender. O segredo é muito maior do que você imagina. Essa criança, ela pode mudar tudo. Ricardo se sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Uma onda de emoções inundou seu ser. Uma filha? Celina tinha uma filha. E essa menina estava ali, no meio daquele caótico incêndio. Era a pequena que ela carregava. Uma responsabilidade, um vínculo que ele jamais concebeu. O que isso significava para eles? Para suas famílias? A sala começou a encher-se de fumaça. E o fogo rugia como um monstro faminto. Um novo grito de alerta ressoou. E a equipe médica distraída começou a se retirar. Não temos tempo. Temos que sair, o homem gritou, puxando a criança para perto. Não posso deixar essa garota aqui. Ricardo gritou, a adrenalina o impulsionando, enquanto cada segundo se tornava uma eternidade. Ele não conhecia a criança, mas não poderia abandonar uma inocente que trazia um vínculo tão forte com a mulher que lhe fora apresentada como estranha e agora era
sua família. Num ato de desespero, ele correu para ela, seu olhar se fixando nos olhos da garotinha que piscava, a esperança irradiando de seu pequeno ser. Vamos sair juntos! Mas então, por trás dele, a parte do teto desmoronou e os apitos de alerta cortaram a sala como uma faca. Em um instante, tudo ficou claro. A verdade estava se revelando de uma forma brutal e chocante. Os laços de sangue estavam entrelaçados em histórias de dor e perda. E aquelas chamas não estavam apenas consumindo o prédio, mas também as mentiras que cercavam suas vidas. Ricardo, vai, agora! A voz da mulher soou, mas ele hesitou. Quando olhou para trás, viu uma sombra conhecida se movendo no caminho da fumaça. Era a avó de Celina, possessa de desespero. Celina precisa de mim. A verdade é muito maior. Ela gritou para a sala, chorando. O olhar de Ricardo se encontrou com o de sua mãe, e naqueles olhos ele viu a história que não sabia que precisava enfrentar. Qual é a verdade? Ele perguntou, enquanto a fumaça dançava ao redor deles. Uma pausa tensa se estabeleceu, e a mulher começou a abrir a boca, mas não teve a chance de completar a frase. Um novo estrondo estremeceu o ambiente, e o fogo se alastrou em sua direção, como uma serpente prestes a atacá-lo. Ricardo, saia! Temos que ir agora! Sua mãe estava quase gritando, uma expressão de pânico estampada em seu rosto. Ele olhou ao redor. O tempo parecia se arrastar. Mas naquela fração de segundo, tudo mudou. A mulher, que ainda mantinha contato visual com Ricardo, começou a rir. Não era um riso de alegria. Era um riso gelado, ameaçador. E ao olhar em seus olhos, Ricardo viu uma faísca de algo que não conseguiu identificar. Você não entende, não é? O que você pensou ser o acidente é apenas o começo. O que está prestes a acontecer vai mostrar tudo. Ela sorriu e o brilho nos olhos dela fez o sangue dele esfriar. Ricardo não tinha certeza do que isso significava. Uma sombra de horror se espalhou por sua alma. Que inferno você está falando? Mas antes que pudesse receber uma resposta, outra explosão ocorreu, fazendo as paredes estremecerem. O que seria uma corrida pela sobrevivência agora se transformava em um pesadelo distante. A figura da mulher ao seu lado se tornava cada vez mais opaca em meio à fumaça e ao calor. E Ricardo gritou sem saber para quem. A realidade agora estava em um campo de batalha, e cada movimento dele parecia uma dança no fio da navalha. Enquanto o fogo rugia e a fumaça subia, ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas Celina e a criança. Um mistério mais sombrio estava prestes a ser revelado, e ele se viu no meio de um incêndio emocional que poderia consumir todos eles. Até onde a verdade poderia levá-lo? E qual seria o custo de descobrir segredos que estavam escondidos por tanto tempo? Ricardo sabia que uma tempestade estava se formando, e ele estava bem no centro dela, sem saber se conseguiria sobreviver ao próximo impacto. O desejo de saber a verdade e os perigos que isso traria o deixaram em estado de alerta, enquanto o caos continuava a se desenrolar ao seu redor. Ricardo sentiu o peso da fumaça no ar, quase como se ela estivesse tentando prendê-lo naquele hospital em chamas. Cada segundo parecia se estender ao infinito, enquanto o alvoroço ao seu redor se intensificava. O homem que segurava a criança com olhos parecidos com os de Celina estava quase gritando: "Vamos, precisamos sair agora!" A garotinha olhava para ele com aqueles olhos grandes, repletos de uma inocência que parecia implorar por proteção. "Papai!" A palavra ecoou na mente dele como um trovão.
Ele nunca havia imaginado que seria confrontado com a possibilidade de ser pai de alguém tão rapidamente. Eu não posso deixar você aqui! Ele gritou, a adrenalina tomando conta dele. As chamas estalavam. As paredes pareciam se fechar. E a salvação estava a apenas alguns passos. A fragilidade daquela vida o atingiu com um golpe profundo. A criança era conexão direta com Celina. E a responsabilidade estava agora em seus ombros. Ricardo, vamos, por favor! A avó de Celina estava cada vez mais desesperada, olhando para a criança e depois para ele. Ela precisa de você! O homem começou a empurrar eles para fora, e verdadeiramente não havia mais tempo. O fogo rugia atrás deles, e os gritos de pânico ecoavam pelos corredores. A realidade está se desenrolando, e cada toque daquela menina, cada olhar que cruzava entre eles, deixava claro que era hora de enfrentar os segredos que estavam submersos na escuridão. O que ele faria com essa nova verdade? O que significava ser pai em meio a tanto caos? Vamos! Oh, ele gritou, pegando a mão da garotinha, seguindo o homem que já avançava em direção à saída. Os corredores estavam repletos de fumaça, o calor era insuportável, mas a determinação de Ricardo queimava mais forte que o próprio fogo. Celina estava esperando lá fora, ou pelo menos ele precisava acreditar que sim. Finalmente, ao alcançar a saída, a luz do dia caiu sobre ele como uma bênção, trazendo esperança em meio ao desespero. O hospital estava em alerta total. Sirenes ecoando por todo lado, o ar fresco contrastando bruscamente com o calor das chamas que ainda devoravam o interior do prédio. E ali, estirado no chão, estava Celina, cercada por enfermeiros, sua expressão pálida e cheia de angústia. Celina! Ele gritou, correndo até ela, mas foi a avó quem o alcançou primeiro. Ela se jogou ao lado da neta, a expectativa de um futuro em suas mãos. Ricardo olhou para a garotinha em seus braços. Ali estava a vida que ele não soubera que queria. O amor genuíno que começava a pof. A voz da mulher do incêndio voltou a ecoar em suas memórias, e a verdade pesava em seu coração como uma âncora. Mas havia tempos que se sobrepunham em sua mente. Ele não poderia se permitir declamar uma verdade sem antes assegurar que a vida de Celina estava a salvo. Ele mal conhecia a mulher, mas o amor por sua filha começava a cimentar um novo vínculo. Ela aqui, a médica calma em meio ao horror, veio até ele, sua voz serena no turbilhão. Ricardo, precisamos saber o que aconteceu. Celina precisa de você agora mais do que nunca. Nesse momento, uma certeza tomou conta dele. Ele não poderia recuar mais. Ele precisava ser o homem que sempre evitou ser. Com um ar de determinação, ele olhou para a criança em seus braços. Irmãos, avós, segredos, posso enfrentar isso! Ele gritou, como se aquelas palavras pudessem dissipar o pesadelo que ainda pairava sobre eles. Celina, você está aqui conosco. Eu sempre estarei ao seu lado, agora e sempre. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, e com um leve sorriso, ela murmurou, obrigado por estar aqui. Ricardo segurou a mão dela firmemente, enquanto observava a equipe médica trabalhar. Ele tomou um profundo respiro, definitivamente ciente de que o passado não poderia defini-lo. Seu futuro agora estava entrelaçado com o de Celina e essa criança inocente. De repente, um novo barulho ecoou, e eles perceberam que a estrutura do hospital estava começando a desabar. Os gritos aumentaram novamente, mas Ricardo não se afastou. Ele sabia que a tempestade que vinha a seguir seria intensa,
mas com o amor de uma família que finalmente, de alguma forma, se formava. Ele estava disposto a enfrentar tudo. O que viria em seguida estavam envolvidos em Nova. Se a verdade era pesada, o amor carregava também seu peso. Ricardo olhou novamente para a garotinha, seus pequenos olhos brilhando com esperança. A vida seria cheia de desafios, mas naquele instante ele soube. A luta por sua nova família valeria a pena. E agora, quando tudo parecia tão complexo e incerto, uma pergunta ficava ecoando em sua mente. Até onde você iria por amor e por uma verdade que poderia mudar tudo? E você, o que fará com essas verdades na sua vida? Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história chegue a mais pessoas. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância.